havia uma briga, na verdade, um massacre. Tinha 14 garotos batendo em um. Era um massacre. E passando alguém se comoveu com aquilo, entrou no meio da confusão, apanhou também, saiu ferido, mas conseguiu tirar o garoto. Levou o garoto para o hospital, tinha fratura, estava ferido, ficou alguns dias, esse homem visitava o menino. Numa dessas visitas, o menino teve alta. Aí o homem disse: onde você mora para me te levar para casa? Eu não tenho a casa. E seus pais? Não tenho, eu sou órfão. Aquele homem levou o garoto para a casa dele, adotou, deu para ele um lar, deu um nome e foram caminhando juntos. Até que um dia o homem chega em casa, o menino está ali triste, chorando, e o homem se aproxima dele e diz: o que aconteceu? O que houve com você? Ele falou: eu estou pensando, o tempo está passando, eu estou pensando no amanhã, onde eu vou trabalhar, onde eu vou arrumar dinheiro para comprar minhas coisas, como eu vou fazer, como será a minha vida. Aí o homem disse a ele: você não entendeu nada? Eu entrei numa briga com você, dei minha vida com você, te ajudei, trabalhei, te dei um lar, te dei um nome. Você acha que depois de tudo isso eu deixaria você na mão? É o que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo diz nesse texto: aquele que não poupou o seu próprio filho vai deixar de fazer alguma coisa por nós? Como dissemos na primeira vez, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O primeiro casal pecou, por causa daquele primeiro casal, o pecado deles, nós também caímos em pecado, somos pecadores. E lemos também naquele dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é Jesus, o Jesus que nós acabamos de ver. E Jesus veio, viveu aqui, sofreu como um de nós, morreu a nossa morte e ressuscitou a nossa ressurreição. Então, por isso ele diz: nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada. Nem morte, nem angústia, nem tristeza, nem espada. Mas é uma coisa muito, muito importante, uma palavra muito pequenininha que na nossa cabeça, ela tem que estar no nosso coração. É saber que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. O que esse homem fez pelo garoto é que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele. E lá no meu coração, no dia que eu abri meu coração e falei: Senhor, eu creio que lá na cruz do Calvário o Senhor morreu a minha morte. Com certeza a vida será transformada, nós seremos transformados, porque o Espírito Santo de Deus vai habitar no nosso coração e nos dar um novo entendimento. Nós olhamos para o mundo com os nossos olhos hoje. Aí nós passaremos a olhar para o mundo com os olhos de Deus e veremos a diferença que é. E entenderemos porque o mundo anda tão mal em todas as áreas, e saberemos que é a falta de Deus. Lá no homem, na mulher, no digo homem, eu estou dizendo ser humano, há um vazio. Esse vazio é o lugar exato para Deus habitar. Que Deus possa habitar o coração de cada um de nós, né? Nos abençoar, que vocês tenham um dia feliz, um dia alegre, um dia de aprendizado, um dia lá na frente Deus possa realizar o sonho de cada um de vocês. Amém? Eu vou pedir pura brincadeira,
Essas três aqui da frente, elas vão ficar logo aqui com a gente. Porque elas são a rainha das coreografias. Você viu que elas não é na palma, é com elas mesmo, hein? Vamos lá, hein, galera. Aleluia, salvação e glória, hein? Eu acho que o meu grupo bate-palma é melhor do que o seu. Vocês não vão me decepcionar. Concorda comigo? Essas revoluções todas, período pode se chamar sintagma. Então são os nomes que a linguística está determinando para a palavra. Mas nós ainda podemos falar em radical, sufixo, prefixo, ok? Lembrando que dentro da linguística, posso continuar? Para isso, ela será subdividida em seus menores elementos, partes, possuidores de sentido. A palavra inexplicável, por exemplo, é constituída por três elementos significativos: in, mais explic, mais ável. In é o prefixo, ou seja, tipos de morfemas, radical, vogal, temático, desinência, né? Ou seja, é o elemento indicador de negação, é um prefixo, ok? O explic é o famoso e antigo radical da palavra, elemento que contém o significado básico da palavra, é o radical, ok? É o radical. E a terminação, que é o sufixo, elemento indicador de possibilidade.
unidades. Esses elementos formadores da palavra recebem o nome de morfemas. Morfemas. Pela reunião das informações contidas nos três morfemas inexplicável, pode-se entender o significado pleno dessa palavra. Aquilo que não tem possibilidade de ser explicado, que não é possível tornar claro. Tá? E aqui? Nossos mesmos. Ou nossa mesmo. Certo? Pode uma carinha desconfiada, está entendendo? Estão mexendo? Estão anotando a tradução? E aqui? Mesma coisa daqui, sabe? Mesma coisa daqui. Aqui no caso é vocês ou vós. Bien. Sí. ¿Ya hiciste el desayuno? Sí, desayuno. No, café de la mañana. ¿Comiste qué? Pan, leche, té. ¿Te gusta té? ¿Qué? Sí. ¿Té? ¿El té frío, el té caliente, con azúcar o sin azúcar? Té é chá. Eu pensei nisso. Sí, eso, se llama ti. Buenas tardes. ¿Ya almorzaste? ¿Ya? No. ¿Te gusta ensalada? Sí. ¿Sabes lo que es una ensalada? ¿No quieres? Si digo que la comida está salada, ¿qué digo yo? Sí, mas cuando hablo ensalada, ensalada sería salada, ensalada sería salgada. Aqui. Calma. Eu quero uma salada. Eu vou encher de sal da comida. Isso. Ensalada cuidado, na hora de comer. Ensalada. Bueno, entonces, buenas tardes. Ahora vamos a hablar de la noche. La noche muy hermosa, muy romántica. Sí, la luna. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Tranquilo. ¿Ya cenaste ya? ¿Cenaste ya? ¿Ya jantó? Yo no me recuerdo cómo ir a la balada. Balada eu não lembro como fala. Balada, festa, na fiesta, mas eu não lembro. Deve ter alguma, eu não lembro como chama. Balada, na fiesta, ou na... E vai ter um paralelo com números exatos de aulas. Hoje tem um aparelho que mede, que chama GPS. Então, não precisa mais fazer conta, né? Precisa, né? Mas para quem trabalha com isso, tem um aparelho que chama GPS. Você abre lá um aparelhozinho satélite, você faz qual o paralelo meridiano em que você está no momento. Isso é muito usado em aviação, em embarcações, para quem viaja muito, sempre usa GPS. Global Position Satellite é o nome do aparelho, chama GPS. Alguma pergunta? Não? Então, vamos entrar agora na aula de hoje. As flautas, alaúdes, pandeiros, saltérios, gaitas e assoalhos. Que coisa mais linda! Produção de Moisés, esses são os instrumentos usados, ok? Olha só, quem é os artistas, né? A gente está falando de trovadorismo, a arte da trova. Quem é que produzia as cantigas, pessoal? Você vai falar, nossa, mas todo mundo se reunia. Sim, tinha TV na época. Internet, nem sonho. Estávamos aí no ambiente da corte, sim, mas era um ambiente rural, lembra? Que esses senhores feudais lá nas suas fazendas, as pessoas se reuniam porque era a forma de diversão da época, era a literatura da época, era a escritura
lá cantando o que ele compôs. Então, havia uma sofisticação de sensibilidade mundana, atenta à natureza e voltada para a valorização sensual do amor